Desde o começo do Mobile na Metrópole, nosso projeto teve diversas mudanças de tema. No início, a gente queria falar sobre músicos de rua, mas depois mudamos para órfãos de São Paulo, como vivem e como são organizados os abrigos na cidade. Depois de começarmos a pesquisar mais a fundo sobre o assunto, encontramos uma contradição muito curiosa que passou a ser nosso tema principal: a de que existem mais famílias pretendendo adotar do que crianças efetivamente prontas para serem adotadas. De acordo com os dados apresentados pelo Cadastro Nacional de Adoção em maio desse ano, existem 34 mil crianças registradas em abrigos pelo país, mas apenas 5 mil podem efetivamente ser adotadas. Para essas 5 mil crianças, existem aproximadamente 36 mil possíveis famílias pretendendo adotar. Logo, existem 7 possíveis pais para cada criança ou adolescente. Além de ser um tema muito interessante para nós, era facilmente relacionável ao tema principal do Mobile na Metrópole desse ano, Humanamente, que entendemos como algo relacionado ao intento humano, digno, bom, ou seja, facilmente relacionado à ideia da criança, que representa a figura mais pura, a versão mais pura do ser humano. Além disso, São Paulo também era facilmente relacionável ao tema do projeto, por ser uma cidade que abriga muitos órfãos, por possuir muitos abrigos. Logo, era outra justificativa boa para abordarmos esse tema em nosso projeto. A gente definiu o nosso tema como essa contradição do processo de adoção, a gente começou a pesquisar sobre ele. E a nossa pesquisa ela foi muito informativa. A gente acabou descobrindo o motivo por trás desse paradoxo. E ele é que as pessoas que querem adotar, elas normalmente querem um perfil específico de criança. Então, elas querem crianças mais novas, crianças sem irmãos, crianças que não têm nenhuma deficiência. E isso acaba dificultando um pouco as coisas, porque fica uma parte de crianças que acabam que não seguem esse padrão e têm dificuldade de achar uma família, e fica a maioria dos pais focada nessa minoria. E, bom, aí a gente começou então a pensar como é que a gente ia fazer as entrevistas. A gente pensou em falar com famílias que estão ligadas a esse processo de adoção, a gente pensou em falar com abrigos. Só que aí surgiu uma questão, um problema. Aí a gente começou a pensar qual que era o propósito de tudo isso. Porque pra gente, Mob na Metrópole, era a gente meio que se jogar na cidade e descobrir com ela o nosso tema. Só que a gente já tinha descoberto muitas coisas, a gente já tinha descoberto, na verdade, a parte central da coisa. E acabou ficando um pouco sem graça. E, bem, além disso, também a gente começou a... Teve a pandemia, né? E isso cortou um pouco a relação que a gente tinha na cidade. Porque a cidade, ela é o que expõe a gente para esse projeto. E com a pandemia, essa relação se cortou. Porque, por exemplo, quando eu li o resultado da pesquisa, eu entendi, eu pensei, faz sentido, mas isso não me tocou, não me atravessou. E se eu tivesse ouvido isso de alguém, se tivesse visto isso com os meus próprios olhos, acho que seria uma coisa muito mais diferente. E a gente começou a pensar, tipo, se esse projeto já tá meio sem graça pra gente, se ele já não move a gente, como é que a gente vai fazer ele mover o nosso espectador? E aí a gente resolveu mudar tudo de novo, a gente resolveu repensar o tema e a gente mudou o tema para a adoção na pandemia. E aí a gente começou um outro processo de pesquisa e foi isso. Os projetos estavam assim, de certa forma, resolvidos sem mesmo a gente ter que fazer uma pesquisa em campo, o que acabou tirando um pouco do significado do mobile na metrópole, seria a gente sair pela cidade, o que se tornou impossível por causa da pandemia. E aí a gente tentou relacionar o nosso tema, processo de adoção, com a pandemia em si, que seria o mais próximo que a gente conseguia chegar do nosso projeto original. Assim, a gente começou a ver que a inconsistência que a gente tinha achado no começo começou a lentamente mudar ao longo da pandemia. Essa inconsistência sendo que o processo de adoção estava muito acelerado, mas aí a gente descobriu que era por causa que eles tinham o objetivo de esvaziar os abrigos para não causar aglomeração, tendo a chance de infeccionar as crianças e os funcionários com o coronavírus. Mas agora a gente vê que os processos de adoção estão muito mais lentos do que antes, por causa da própria pandemia que está impedindo que as crianças vejam seus potenciais pais
elas têm que aguardar muito mais tempo para poderem ser adotadas. Bom, com as pesquisas, achávamos que finalmente havíamos terminado o nosso tema e fechado ele de vez, já que ele seguia a linha de raciocínio do Humanamente e se relacionava com a cidade de São Paulo e os dias atuais. Porém, após nos reunirmos para fazer a discussão do documentário, a gente percebeu que mesmo nosso tema sendo apropriado para o projeto Mobile na Metrópole e nos ajudando a abrir os olhos para o processo de adoção, vendo que é algo burocrático, difícil, e podendo dar a possibilidade de vermos a situação das pessoas em adoção, de certa forma a gente não se aproximou dele, né? A gente não se envolveu com o nosso tema. Mesmo gostando muito dele, não tivemos a possibilidade de realizar entrevistas, de visitar os lugares, então não sentimos que era um projeto nosso. Com isso, a gente repensou o verdadeiro significado de humanamente, se era ainda o intento humano e o que é ser o ser humano. E, bom, a gente tentou ver essa ideia com uma outra luz. E fizemos a seguinte pergunta: o que o ser humano, o indivíduo, é sem os outros ao seu redor? Bom, com a nossa experiência, a gente viu que o ser humano é formado pelas relações de quem ele convive no seu dia a dia. Então, humanamente, seria, de certa forma, a maneira como nos relacionamos com os outros. E bem, com essa pandemia, com certeza essa maneira foi muito modificada, já que em quarentena a gente não tinha a possibilidade, não temos a possibilidade de conviver presencialmente com as pessoas que faziam parte da nossa rotina. A gente começou a repensar um pouco e a gente notou que a única coisa que se manteve constante durante todo o ano, basicamente, foi a ideia do Mobile na Metrópole. A sua forma mudou muitas vezes durante o ano, mas a ideia de que ele ia existir sempre continuou com a gente e foi algo que foi se desenvolvendo com a gente, de certa forma também. Porque todas as nossas relações tiveram mudanças, até a nossa percepção da cidade de São Paulo. Porque antes a gente tinha uma cidade inteira para explorar, e essa era a ideia do Mobile na Metrópole. Só que com a pandemia, a cidade ficou basicamente reduzida ao nosso próprio quarto e ao computador. E a única coisa que a gente tinha de relação com São Paulo, uma forma de se relacionar com os outros, era o próprio Mobile na Metrópole. Então, a gente, depois de pensar um pouco, a gente notou que o nosso tema estava na nossa cara o tempo inteiro. Era algo que estava acompanhando a gente desde o começo, que era sobre como a pandemia afetou nosso projeto, que foi um tema que desde o começo estava com a gente e foi algo que acompanha até agora, que é uma coisa que a gente tem uma aproximação enorme, porque a gente se sentiu mudado pela pandemia e eu acho que mostrar como isso aconteceu, assim, pela essa narração que a gente fez do nosso processo, eu acho que era uma forma muito boa de fazer, já que o tema do Mobile na Metrópole é humanamente, são essas relações e a nossa relação com a cidade de São Paulo. Então, é um pouco inconvencional fazer um documentário e só falar o tema de fato, assim, no final, mas, de novo, a gente acreditava que a melhor forma de falar do nosso tema seria narrar todo esse processo, para chegar no nosso produto final, que é isso, nosso documentário sobre o processo de fazer um documentário.